Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Azevedo e nós vamos iniciar nossos estudos em Psicologia do Trabalho. Nessa primeira competência, vamos aprender a contextualizar a aplicação da Psicologia do Trabalho. Vamos lá? A Psicologia do Trabalho. A racionalidade humana, o mundo moderno e o papel das organizações na vida do ser humano. A racionalidade humana é o que nos diferencia no universo. Penso, logo existo, disse uma vez Descartes. E essa inquietação movimentou muitos dos pesquisadores que surgiram na ciência. A psicologia surgiu como uma decorrência dessas pesquisas, dessa evolução do pensamento. E a psicologia no trabalho veio também com as mudanças sociais, com as transformações no modo de produção. É toda essa complexa estrutura que nós vamos estudar juntos para entender sobre como a psicologia surgiu como ciência e como ela passou a ser aplicada no mundo do trabalho. O que é psicologia? Você já pensou sobre as contribuições que a psicologia pode trazer para a sua carreira? Se eu pudesse reduzir a psicologia a uma frase, seria: psicologia é a ciência do comportamento. É a ciência que estuda o ser humano em sua subjetividade, entendendo sobre cognição, emoções, afetos, inteligência e todos os outros componentes da subjetividade humana. Contribuindo com outras ciências, ela consegue ajudar na compreensão do homem na sua totalidade. Daí a importância da psicologia e por isso que todos os profissionais, de alguma forma, fazem uso das contribuições dessa ciência, que também virou profissão. Para facilitar a nossa compreensão, vamos assistir um vídeo que fala sobre a psicologia enquanto ciência e profissão. Muitos filósofos especularam sobre a natureza da mente humana por séculos, mas foi só há cerca de 130 anos que começamos a nossa breve jornada de tentar entender nossas mentes por meio da ciência. Foi aí que surgiu a psicologia. A psicologia é a área da ciência dedicada a estudar a mente e o comportamento humano, mas também estudamos outros animais. Psicólogos realizam pesquisas que fazem uso de muitos métodos, tais como a observação, experimentação, descrição e simulação computacional, para responder a diversas perguntas sobre como o ser humano funciona. Tais pesquisas podem ter aplicações nas mais diversas áreas de interesse humano, tais como a saúde, a educação e as políticas públicas. A psicologia se divide em sub-áreas que possuem um foco de atenção, tais como a psicologia cognitiva, social, clínica e muitas outras. Elas produzem conhecimento que pode ser útil para outros campos de estudo. Assim, cada sub-área pode ajudar a construir o quadro maior de conhecimento que possuímos sobre o ser humano e a aplicar esse conhecimento a problemas específicos. A psicologia, além de uma área da ciência, também é uma profissão, na qual psicólogos atuam como psicoterapeutas, consultores e avaliadores psicológicos. Psicólogos podem fazer milhares de coisas, e falaremos mais sobre isso em vídeos futuros. A psicologia, diferente da física ou química, é uma ciência muito juvenil e ainda vive a sua infância. Apesar disso, nossos cerca de 100 anos de existência permitiram que conhecêssemos várias coisas sobre nós mesmos. E alguns desses conhecimentos já estão sendo usados na prática para ajudar milhares de pessoas a viverem vidas mais dignas e alcançarem suas metas. Além disso, a psicologia é cada vez mais uma ciência interdisciplinar, trabalhando com estatísticos, matemáticos e cientistas da computação para tentar abarcar toda a complexidade dos antecedentes do comportamento humano. Curta e compartilhe o vídeo para que mais pessoas saibam o que é a psicologia. Viu só como a psicologia é a ciência do comportamento? Viu como as outras profissões e as outras áreas de pesquisa recebem contribuições da psicologia? É de fato uma ciência fascinante. E a psicologia organizacional e do trabalho, ou como nós estamos chamando nessa disciplina, a psicologia do trabalho, vai poder te ajudar a se relacionar melhor no mundo do trabalho e a agir de forma profissional e assertiva. Vamos aprender sobre os nossos objetivos de aprendizagem? Objetivos de aprendizagem. Utilizar as ferramentas da psicologia para incrementar os resultados das ações voltadas para o capital humano da empresa. Compreender os processos grupais e as relações subjetivas no ambiente de trabalho, contribuindo para a prevenção das psicopatologias e para a manutenção da qualidade de vida no trabalho. Ao atingir os nossos objetivos de aprendizagem, você poderá utilizar as ferramentas da psicologia de forma mais assertiva no ambiente de trabalho. Terá relações interpessoais mais produtivas, voltadas para o interesse comum da empresa. Poderá também contribuir para a qualidade de vida, para o bem-estar dos colaboradores e também, por que não, da sua equipe. O surgimento da psicologia, a apreensão do comportamento humano, a necessidade de explicar a si mesmo e o mundo material, o surgimento da filosofia e das demais ciências.
a aplicação das leis sobre o universo nos problemas do dia a dia. Foi quando o homem se diferenciou da natureza e passou a agir sobre ela na forma do trabalho que o pensamento, enquanto atividade mental, chamou a atenção. As pessoas sentiram a necessidade de encontrar explicação para as coisas, dando menos valor às crenças populares e encontrando a necessidade de realmente buscar a razão, dar ênfase à razão. Foi assim que surgiu a filosofia, da necessidade de organizar o pensamento e dar explicações causais às coisas do mundo material. Tanto as ciências quanto o método experimental surgiram motivadas pela sede de conhecimento do homem. Ele desejava dominar a natureza e transformá-la de acordo com as suas necessidades de subsistência. Assim que surgiu o método experimental, da aplicação das leis do universo para resolver problemas do dia a dia. O reconhecimento da experiência individual e o despontar da psicologia científica, as razões do comportamento humano. A Revolução Industrial e os impactos dos novos modelos produtivos no comportamento humano e vice-versa. É com a mudança nos modelos de produção que as ciências evoluem. A partir do momento que o homem se diferencia e ele começa a trabalhar, ele se vê enquanto ser no mundo e a filosofia passa a entender a subjetividade humana. Mas é somente no final do século XIX que a psicologia desponta como ciência, utilizando o método experimental para entender o comportamento humano e não mais a sua subjetividade, como era a filosofia. A psicologia científica utiliza o método experimental para prever e controlar o comportamento do homem. A Revolução Industrial é um grande marco para o surgimento da psicologia. É a partir dela que a psicologia começa a se interessar pelo comportamento do homem no trabalho. Antes disso, ela se interessava por temas como sexualidade, inconsciente. O marco da Revolução Industrial e a transformação do modelo de produção faz com que a psicologia se detenha a forma como o homem se relaciona, se comporta e intervém no ambiente de trabalho. E esse é o nosso desafio, compreender como essa ciência se constituiu. A aplicação da psicologia no mundo do trabalho. A psicologia industrial, o controle do comportamento humano na empresa, Taylor e os princípios da eficiência produtiva, a psicologia do trabalho e o estudo dos tempos e movimentos. Se no modelo de produção artesanal era tudo muito simples porque eram poucas pessoas com afinidade, normalmente até da mesma família, trabalhando de forma caseira, no modelo de produção industrial o profissionalismo teve vez e centenas e milhares de pessoas foram aglomeradas no mesmo ambiente fabril para atingir um objetivo comum que era produzir e fazer a empresa conseguir atingir resultados. É esse o desafio da psicologia industrial, utilizar o método experimental para testar, controlar e prever o comportamento do homem, no sentido de garantir que ele cumpra aquilo que precisa ser feito para o resultado da empresa ser atingido. A psicologia industrial estava interessada então na mensuração do comportamento do homem no trabalho. Ela estava interessada em entender as habilidades individuais. Foi daí que surgiu a psicométrica. A psicologia do trabalho, por outro lado, ela evolui esse pensamento, pesquisando também sobre eficiência produtiva. Frederick Taylor foi um dos teóricos que contribuiu com essa evolução. Ele pesquisou sobre o esforço humano no trabalho, no sentido de aumentar a eficiência. Qual era o projeto dele? Qual é a pesquisa dele? Reduzir ao máximo o esforço mental do trabalhador para que toda a energia do trabalhador seja investida no esforço prático do trabalho, de execução da tarefa. Contribuindo com esse estudo, Lillian Gilbreth estudou os tempos e movimentos, fazendo com que o trabalhador tivesse um rendimento máximo em cada esforço do trabalho. O RH tradicional, administração de recursos humanos. O reconhecimento da importância da subjetividade do trabalhador e o surgimento da psicologia organizacional e do trabalho, gestão de pessoas. A psicologia do trabalho é a área da ciência que embasa a atuação do RH tradicional. Qual é então o RH tradicional? É aquele RH conhecido como departamento pessoal, que tem uma atividade muito mais burocrática, administrativa e punitiva. É ele que controla o processo de admissão e demissão, é ele que controla o comportamento humano, punindo quando há não cumprimento das normas, quando há o não cumprimento da frequência. É ele que administra os papéis e entende que as pessoas elas não têm uma atuação ativa no ambiente organizacional. Em alguma medida desconhece a subjetividade do trabalhador. E é essa lacuna que a psicologia organizacional e do trabalho vem a preencher. Reconhecer as pessoas como ativas na organização significa reconhecer que a subjetividade delas lhe confere voz, que mesmo que a gente planeje o processo produtivo e controle o tempo e o movimento, nada assegura que de fato elas façam aquilo que elas têm que fazer, a não ser que elas queiram. A subjetividade faz com que haja conflitos, a subjetividade faz com que haja aceitação ou não das normas da empresa, a subjetividade faz com que haja identificação ou não com o trabalho. É o reconhecimento dessa subjetividade que faz com que a psicologia organizacional do trabalho dê vazão ao RH estratégico,
ao RH que faz a gestão com as pessoas, entendendo que as pessoas precisam acreditar naquela empresa que elas trabalham, que precisam acreditar naqueles valores, que precisam se engajar com aqueles objetivos para contribuir para que eles sejam alcançados. Psicologia do trabalho na realidade brasileira. Até 1960, ênfase na psicométrica e psicotécnica. A partir de 1960, estudo das relações humanas no trabalho e ampliação das atividades de RH. Até agora nós estudamos a evolução da psicologia enquanto ciência e profissão ao redor do mundo. Que tal fazermos um recorte para entender a realidade do nosso país? Você vai ficar surpreso ao descobrir que até 1960, as principais atividades de RH ainda eram as atividades tradicionais de recrutamento e seleção. Encontrar o homem certo para o cargo, um profissional especialista que iria ser controlado e alcançar os resultados que a empresa precisava. Aqui no Brasil, as empresas também evoluíram e perceberam que a subjetividade humana tem interferência no trabalho. E com isso, reconheceu que não bastava o homem certo para o cargo certo, bastava o homem certo para a empresa, um profissional com múltiplas competências. Foi assim que temas como gestão de conflitos, gestão da saúde, gestão da motivação do trabalhador, gestão da qualidade de vida e do bem-estar, tudo isso surgiu e deu vazão à psicologia organizacional e do trabalho. Aplicações da psicologia do trabalho. O papel central das organizações na vida do homem moderno, as atribuições do RH, administração de pessoal e gestão de pessoas, mudança organizacional. O mundo capitalista e a sociedade de consumo fazem com que o trabalho tenha um papel central na vida do homem. A maior parte da nossa energia, das nossas horas produtivas, elas estão dedicadas à empresa. Muitas vezes a gente convive mais com os nossos colegas do que com os nossos próprios familiares. Todas as profissões elas envolvem um contato interpessoal. Para cada tarefa exige uma necessidade de adaptação. Para cada trabalho, para cada nova empresa exige uma necessidade de mudança e de adaptação. Por isso que todas as profissões fazem uso da psicologia. O pedagogo, o bancário, o professor, todos eles precisam se relacionar bem no ambiente de trabalho, lidar com conflitos, lidar com mudanças, lidar com qualidade de vida, com bem-estar. E isso é a psicologia no mundo do trabalho. Se todos os profissionais utilizam a psicologia, imagine o profissional de RH. O profissional de RH utiliza a psicologia para desenvolver todas as suas atividades. Aqui nós vamos falar sobre algumas delas. A primeira, a administração de pessoal. Ele precisa cuidar do departamento pessoal da empresa, da rotina mais burocrática. Também precisa usar a psicologia para analisar esse processo de trabalho e desempenhá-lo da melhor forma. Fazer a gestão das pessoas. Ou seja, garantir que as pessoas se sintam parceiras do negócio, que elas se sintam motivadas, que elas tenham um clima organizacional favorável, que elas se sintam estimuladas a produzir e a realizar, que elas encontrem satisfação e significado no trabalho. Fazer a gestão da mudança organizacional. Todas as empresas, especialmente no ambiente competitivo da atualidade, passam por pequenas e grandes mudanças. Fazer com que as pessoas se adaptem a elas e se dirijam juntas ao alcance dos objetivos é também desafio do profissional de RH. Qualificação e desenvolvimento de pessoas e organizações, comportamento organizacional, gestão das condições de trabalho, relações de trabalho. Ainda nas atribuições do profissional de RH que recebem contribuições da psicologia, é impossível não citar o desenvolvimento da força de trabalho. Então, garantir que as organizações mantenham um fluxo contínuo de aprendizagem e que as pessoas possam desenvolver uma carreira por meio da capacitação e do alcance de um novo desempenho. Isso também é papel do profissional de RH usando a psicologia. A gestão das condições de trabalho e do comportamento da organização. Cuidar do clima, cuidar da saúde, cuidar do bem-estar e da qualidade de vida. Também é papel do profissional de RH usando a psicologia. E, por fim, gestão das relações de trabalho. Envolver as pessoas rumo ao alcance dos objetivos, garantir que as relações sejam produtivas e que os conflitos sejam minimizados, manter boas relações sindicais. Todas essas atividades do RH podem ser facilitadas com o uso da psicologia. Eu espero que você tenha conseguido compreender a evolução da psicologia enquanto ciência e profissão e a sua aplicação no mundo do trabalho. Mas esse é o nosso primeiro desafio. O nosso próximo passo é compreender a evolução do mundo do trabalho, para que você possa realmente entender a relevância da psicologia para o seu dia a dia enquanto profissional. Bons estudos e até a próxima!